né, que eu vivi muito na parte desse desespero todo, né? É mais um sentimento de alívio, de tranquilidade e saber que a gente consegue dar passos mais longos agora, né? Mais para frente, tudo mais organizado, com os processos tudo em dia. Alívio que eu cheguei, né? É, eu sou a Monique, tenho 29 anos, né? Daqui é o Wagner, meu esposo, e a gente fotografa junto. E nós moramos aqui no Espírito Santo, em Vitória, perrinha da praia. E, na verdade, a minha história, na verdade, começou lá em 2016, né? Onde meu pai já tinha uma câmera, peguei para brincar. E um belo dia, minhas amigas pegaram e falaram: por que você não vende suas fotos, né? Aí eu, como assim vender foto? E nisso deu a jornada, né? De montar minha empresa, de virar fotógrafa. E, e o nosso faturamento nos últimos 12 meses foi Foi 323.564. 323 e 564. 564. trezentos e E vinte e assim, três a mil gente quinhentos e nunca sessenta e imaginou. quatro reais com setenta e E nove 9 centavos. centavos. É, Isso, atualiza aí. Muito bom. e assim, a gente nunca imaginou chegar a nesse faturamento, né? Porque, Nossa. assim, né? É coisa de outro mundo pensar, nossa, fotógrafo faturar isso tudo e tal, né? E até antes de entrar na Power um pouquinho, eu sempre fui muito focada, falar assim, como a gente é fotógrafo de casamento, né? Eu foquei assim, não, eu tenho que ser só fotógrafo de casamento e acabou, né? Não posso mexer mais com nada porque né, já sai do ramo. Isso, tem que ficar centrada ali, né? Só Ah, naquilo. E acabou que como eu entrei na Power sozinha, depois que eu trouxe o Wagner junto comigo, na imersão, né, de Farroupilha, se não me engano, em 2024? 25, 25. janeiro de 25. 25, isso, de 2025, foi aí que a gente descobriu que a gente não deve viver só de um nicho, né, de faturamento. A gente consegue fazer outras coisas até para aumentar o nosso faturamento, né, sem Legal. atrapalhar um ou outro. E foi aí que a gente descobriu essa área do esporte, que a gente nunca imaginou ter essa Nossa. possibilidade, né? E isso está crescendo cada vez mais, graças a Deus. Que massa, cara. Muito legal, né? Muito legal a história de vocês. E é muito louco como essas crenças, né, atrapalham. Inclusive, bem rápido, ontem eu tava falando com um fotógrafo que quebrou, né? Tá quebrado, porque ele tinha um nicho bem específico, bem específico, e aconteceu uma parada lá na região dele, com aquilo que ele fotografa, né? E basicamente quebrou, porque acabou, né? Então, e aí ele tava falando comigo sobre isso. Eu falei, mano, eu sei que pra você é triste, é específico demais, parece que só aconteceu com você, mas acontece com todo mundo o tempo todo, velho. É você criou um negócio muito perigoso, que não faz sentido, né? Eu falei, tá tudo bem, cara, agora relaxa, vambora, dá pra arrumar isso e construir do zero um negócio um pouco mais horizontal e não tão vertical, né? Então, pô, a pandemia vem para provar para todo mundo que quem batia no peito que era fotógrafo de casamento apenas se ferrou bem mais do que quem tinha outros nichos também, né? Então, acho que são crenças, nossa, que o mercado carrega por muito tempo e que massa que a gente conseguiu aí trazer essa clareza para você logo no começo. Mas vamos lá. Quando vocês perceberam que precisavam de ajuda para crescer o negócio de fotografia de vocês? Quando a gente viu que o gargalo que a gente estava saturado, não saturado digamos assim, de não andar para frente, mas de muito serviço e a gente precisava de ajuda porque estava apertado, de muito casamento que a gente estava fazendo, mas não via crescimento. A gente via e não via. Mas a gente precisava desenvolver organização da empresa, precisávamos desenvolver protocolo para que a gente possa seguir, né? E em busca de conhecer novos nichos, né? Foi o que aconteceu com a Ah, gente. total. E quais eram os maiores desafios e medos do seu negócio naquele momento? Justamente de sair da Sim. tampão, né? De olhar só para um lado e entender que tem outros lados e a gente é capaz de fazer. Sim. Tal. E qual era o sentimento? Você lembra do sentimento que você tinha naquele momento? Ah,
Cara, um sentimento de desespero, Desespero. mas até um ponto legal de esperança, né? De fazer algo que pudesse nos ajudar a crescer. Total, total. E naquela época, você já fotografava também, Wagner, junto com a Monique? Sim, já, já. Eu fotografo com a Monique desde 2020. Comecei com alguns casamentinhos, mas eu já é CLT, dividindo os dois. Aí foi em meados de 2024 que eu saí da CLT. Total. Aí foi os dois direto. E você, Monique, fotografa quanto tempo? Eu esqueci de perguntar. Ah, se for olhar, já tenho 9 anos Tempinho já, né? Pô, já. pô, um tempinho, né? Que loucura, né? Eu sempre, toda vez que eu olho para isso, eu penso, meu Deus, né? Tanto tempo e do nada, vira 1, 2 anos, bum, crescimento, né? E aí, isso sempre prova para mim mesmo que tempo não significa muita coisa. O tempo não significa muita coisa no crescimento de um negócio, né? Tem várias outras coisas que significam muito mais que o tempo, né? Tem gente que cresce muito rápido bem no começo, tem gente que cresce muito rápido lá depois, não pelo tempo, mas pelo que tá fazendo, pelo como tá fazendo, né? Que loucura, cara, que loucura, que massa isso, né? E quando vocês ouviram falar da Power pela primeira vez, o que mais chamou a atenção de vocês? No caso, foi eu que, no caso, foi eu que ouvi falar de vocês, né? Na verdade, eu até conheci a Power pelo João, né? Na verdade, Eu até a lembro. minha prima também que fazia. E aí com isso eu comecei a me interessar. Eu vi que falava muito sobre negócios de empresas. Não é aquela coisa de vem aprender a fotografar. Não, porque não era isso que eu estava precisando. Eu realmente queria saber me comportar e lidar com uma empresa, que isso que eu acho que é uma coisa fundamental, né? Então me chamou muita atenção isso. Eu vendo os fotógrafos com ainda a gente ficou conversando durante 5 meses no privado. Não sei se você vai lembrar disso. Todo dia você me cutucava, e aí, como é que tá o funcionamento e tal. E aquela época eu estava na CLT ainda. E eu já, assim, aí eu na minha cabeça já estava planejando, não, eu quero entrar na pau, eu preciso entrar na pau, e ele não sabia de nada, né? Eu só queria entrar, até que em agosto de 24 eu entrei e nem falei com ele. Eu só entrei. É verdade, esse bilhete. Depois que, né, que eu já tinha entrado, que eu fui comunicar com ele. E, portanto, que naquela época a gente estava até planejando uma viagem, mas eu preferi entrar e investir nesse conhecimento para depois fazer essa viagem. Que massa, cara, que legal, que história doida, né? Eu me lembro, tem uns caras que dão trabalho pra entrar, né? Meu Deus. E aí, sabe o que que eu me lembro? Eu me lembro que depois a gente se viu lá no Congresso Capixaba, não é? Opa, deu uma travadinha aqui, peraí. Acho que é uma. Tinha da... Acho que foi, né? Acho que foi logo depois, na Foi. sequência. Acho que você entrou em outubro, e acho que eu fui para novembro lá, acho uma coisa assim. E eu me lembro que você, Isso. você sentiu Exatamente. entrar. Que massa, cara, que legal. E aí, olhando aqui, né, pô, 2024, vocês entraram em outubro ali, o faturamento, inclusive, bem abaixo do normal, assim, né? Pô, vocês fizeram basicamente R$ 120 mil a mais de 24, de 25 para 24, né? 24 para 25, e agora já vem subindo bem de novo, né? Pô, valeu, valeu. Dá para comprar algumas viagens a mais Dá, com essa diferença, dá né? pra Que programar. massa. Que legal, cara, muito massa. E vocês ouviram falar lá atrás e tal, mas por que que você entrou na Power? Por que que você entrou real? Porque uma coisa é ouvir falar, ter vontade, outra coisa é entrar, né? Você demorou para entrar, você ficou ali, né, em cima do muro. Mas por que que você entrou? Na verdade, eu realmente quis entrar porque eu precisava muito estruturar a minha empresa. Tava um caos danado, né? Eu estava praticamente sozinha naquela época, mais que Wagner me ajudava por fora, mas ele estava na CLT, então edições, tudo eu estava fazendo sozinha e estava muito acumulativo. E claro que não é só isso, né? A empresa ela tem muito mais coisas para se resolver, né? E eu via que dentro da Power eu ia conseguir tentar resolver cada ponto, arrumar a casa para realmente estruturar bem essa empresa para andar para frente. Então foi mais essa necessidade. Deu um medinho, né, para entrar, mas eu falo que hoje em dia não preciso ter medo nenhum, porque valeu muito a Ah, pena.
Foi de boa? Por que que você não contou pro Wagner? Vamos lavar essa roupa suja agora. Boa. Queria saber também. Eu tenho essa dúvida ainda. Por quê? Por quê? Como é que foi? Foi de boa? Não foi? Assim, Bom, conta deixa eu pra contar a gente. versão. Não contou porque a gente estava organizando a passagem, a viagem, né? Que a gente ia para fazer uma viagem, ver os parentes dela lá nos Estados Unidos, que ela não via há uns 4, 5 anos. Olha, Aí a gente conseguiu o visto, tiramos o visto, tudo bonitinho, programadinho. Aí quando ela me fala, aqui, eu fechei a Power. Mas é porque eu quero mostrar para você que vale a pena. Eu falei, não, eu sei que vale. Mas nesse momento agora, então vamos focar, vamos estudar e vamos deixar a viagem de lado. Ela chorou porque cancelou a viagem, porque a cabeça tem que pensar. Eu falei, não, então não vamos viajar e vamos total. focar e vamos estudar. E aí foi que aí, vamos Sim. embora, vamos estudar. Fui para congresso, fui para Farroupilha e foi aí que tudo andou caminhando bem. Começou a andar, né? Vocês são muito um casal razão e emoção, assim. É isso. Nossa, muito, Exatamente. muito certinho, assim. O Wagner razão, a Exatamente. Mônica emoção. É muito, Verdade. nem sempre é tão claro, assim, né? Isso. Mas vocês são muito claros, assim. É muito engraçado, é muito massa isso, assim. Exatamente. Então, é louco, né? Porque não é uma decisão simples, principalmente porque eu acho que. Grande abraço. Vai, falou, e até a próxima. Tchau! A maioria dos fotógrafos, eles não acreditam no seu real potencial. Esse é o Uhum. problema, né? Eu acho que assim, a maior objeção que a gente tem não é a power, não é o valor, não é tudo isso, é os fotógrafos acreditarem neles mesmos. Tu Sim. entende? Porque todo mundo acredita que dá para ganhar bem de médico. Todo mundo acredita que a gente acredita que dá para ganhar bem como dentista. Mas, meu irmão, a maioria de nós que somos fotógrafos não acredita que dá para ganhar bem como fotógrafo. Não faz sentido. E, inclusive, eu estava com alguns dentistas no final de semana, num evento, e a gente estava falando sobre, eu estava comparando, né? Eu comecei a falar, e quanto eles ganham, quanto eles faturam? Eu comecei a perguntar dos caras, assim, né? E é muito louco como esses caras, obviamente, que faturam mais, né? Assim, porque. Mas a lucratividade deles é muito baixa, tipo assim, 20%, assim. E a gente é quase o contrário, sabe? E aí eu fico falando, meu Deus do céu, qual é que é a crença que o mercado acha que o fotógrafo ganha tão mal e o médico, o dentista ganha tão bem, porque na prática não é o que os caras me falaram. E ó, eu não tava falando com o médico final, ou o dentista final. Eu estava falando com um mentor que ensina os caras a crescerem, assim como eu ensino os caras da fotografia a crescer. Então a gente estava falando de tete a tete, não estava falando eu com uma. Não, a gente estava falando de tete a tete, assim. Então é muito louco como essa crença ainda de que a gente é inferior é grande, né? Mas Sim. devagarinho a gente vai mudando isso, assim. E muito massa que vocês estão fazendo isso, né? Agora, dito isso, assim, o que que na Power mais surpreendeu vocês? Algo que talvez vocês, sei lá, não esperavam quando ver, né, quando vocês entraram. Eu acho que a colaboração, a abertura de falar abertamente tudo, todos os pontos. Sim. Que é claro, porque aqui a gente está num lugar que o povo tem medo de falar, eu ganhei quantos? Eu cobro tanto. E ser muito sincera, e se tiver alguém aqui da região, ele vai escutar, porque se a gente quisesse saber quanto que o outro concorrente seu ganha, você tinha que pegar outro número e pedir orçamento. Não se fala abertamente, não sabe, não acha que existe, que não é colaboração, acha que é competição, e não é. Um pode colaborar com o outro. Quando a gente viu isso dentro da Power, a falar abertamente, querer ajudar o outro, ver onde que nós estávamos errando. Você vê, eu saí em julho da CLT, a gente demorou até novembro para organizar 90% da empresa. Os outros 10 foi o que a gente precisava mesmo, que a Power colocou e fluiu muito mais. Mas organização, coisa atrasada, processos atrasados, que a gente demorou quase 6 meses para Eu organizar. lembro, eu lembro quando a Monique entrou os primeiros hot seats, ela tava com tudo desesperada, com tudo atrasado. Eu falei, meu Deus, mas não pode não, não pode essa É isso. parada, né? Então, assim, que massa, que doideira. E, cara, como o ambiente da Power se diferencia de outros grupos de fotógrafos que vocês já participaram? Olha, é como eu falei, toda semana tem algo novo, tem o hot seat, né? Perguntas e respostas, uma dúvida do outro pode ser a nossa dúvida, e essa ajuda é, é essencial, essencial.
por mais que você não tenha dúvida, mas a dúvida do outro, opa, peraí, isso cabe para mim. Isso vai contribuir comigo. E fora o poder do ambiente também, né? A gente está num ambiente que todos nós queremos crescer, então um ajuda o outro. Essa rede de apoio, né, é fundamental também. Nossa, que legal, que legal. Acredito muito nisso também. De certa forma, fazer isso com liderança, né? Com alguém puxando a frente, assumindo as broncas, assumindo a liderança mesmo, né? É complexo isso, porque é cultura, né? É cultura de você deixar um ambiente desse colaborativo, seguro. É uma luta, né? É uma luta, mas que é muito Verdade. massa, assim. É doideira. E quais eram as suas maiores objeções em relação a Power antes de entrar? Monique e Wagner, quero ouvir os dois. Aí eu vou falar a minha primeiro. Era nenhuma, porque eu nem conhecia. Não falaram nem para mim o que era Power. Só falaram assim, eu fechei com a Power. Eu falei, o que é? Tá, quanto que é? Tá, beleza. Tá, vamos pagar. Então vamos embora. Mas vamos curtir a viagem agora, porque a gente tem um foco e não nos arrependemos. Acho que é Show. importante frisar, porque foi muito bom. Então, Bacana. eu falo que a minha maior objeção naquela época foi um pouquinho, um pouco o investimento que a gente estaria fazendo, porque não sabia se ia dar conta, né, de a gente aprender, ter aquele retorno e tal. Então, isso, eu confesso que eu fiquei bem com medo, mas hoje em dia, nossa, se eu tivesse com essa mentalidade, teria entrado sem medo mesmo, porque vale muito, mas muito a pena. Mas era Nossa. mais isso mesmo. Como a gente estava também planejando aquela viagem, eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso pro Wagner? Ah, valeu super a Nossa. pena. Que legal, que legal. É aquela de acreditar na gente, né? Acreditar no, pô, valor. Será que a gente vai compensar, vai trazer retorno, vai dar ROI, né? Então isso é muito massa, cara. E depois de colocar em prática o método, o que que vocês têm alcançado? A gente tem alcançado tranquilidade, tanto questão de trabalho, em processos de trabalho que a gente tem feito, Isso. tranquilidade também financeira. A metodologia de trabalho ajuda muito a gente com fechamento, com atendimento, todos os nichos e o reconhecimento do nicho novo, né? E a gente tem implantado várias coisas que a gente tem nos eventos presenciais aprendido um com o outro. Ah, cara, muito massa. Muito massa. E é muito louco porque conta pra gente assim, essa parada de entrada no esporte, via fazendo as coisas dos casamentos, né? Vocês palestraram no último evento, inclusive, sobre esse tema, né? Como é que foi esse processo, assim, de forma rápida? Quando é que vocês se deram conta disso? Fizeram? Conta pra gente. Antes da Paula, já tinham falado com a Monique sobre esporte. Não sei o que, dá para ganhar tanto. Aí esporte, só que eu sou formado em educação física, né? Tenho mestrado na área. E eu falei, pô, esporte, né? Vai que, né? Já corri, eu nunca vi fotógrafo. Sabe aquela percepção quando a gente olha, eu tô olhando um carro, olha, eu vejo ele todo dia. Mesma coisa, quando eu não olho fotógrafo, eu não olho nenhum. Agora na corrida eu tô vendo fotógrafo mais que corredor. Mas enfim. Ah, E cara, aí foi assim, depois da Farroupilha, eu estava sentado junto do lado do Thiago Paim e de um outro rapaz que trabalhava com esporte. Falando com esporte, eu não lembro o nome dele. E ele comentando, cara, poxa, agora não faz coisa, mas é muito bom, vale a pena. Ué, peraí, vale a pena? Aí você palestrou sobre ter um novo Outros nicho. nichos. Aí, opa, peraí, deixa eu organizar. Aí, vamos no planejamento do ano, vamos planejar. Porque até então, até janeiro, eu não tinha recebido nenhuma planilha sua. O Né? fechamento da Power foi em agosto e eu não sabia nada das planilhas até janeiro. E aí eu fui me atentar da Power em janeiro, lá no rabisquei evento. um planejamento todinho, chamei ela, Uhum. olha, se a gente colocar isso aqui em prática, que é o que eles estão ensinando aqui, a gente dá para ir. Vambora? Que massa. Vambora. Aí fizemos, colocamos em prática, começamos aí. Não falar que foi fácil, É. foi. Nossa primeira corrida a gente fez 200, R$ 300 de corrida. Aí a Primeira gente corrida. pensou, nossa, será que é isso Será mesmo? que é? Pô.
Que isso? acorda de madrugada, É, né? às vezes você sai do Nossa, casamento no sábado para fazer uma corrida, um mas, domingo. enfim, persistimos, corrigimos a rota, vimos onde estávamos errando, e acho que é isso, e o ambiente ensinou isso, a gente olhar e corrigir a rota, observar onde a gente estava errando e onde a gente pode acertar. Então foi todo esse processo que a gente fez e esse domingo mesmo a gente já está com um faturamento de 5.500 em uma corrida. Saímos de Olha, 230 reais para 5 e pouco em uma corrida. irado, É muito cara, bom. irado, É, bom demais. E inspirando outras pessoas aí dentro da Power a fazerem exatamente. o mesmo, né? Com a palestra que vocês deram em janeiro, Exatamente. muito massa. E como eu acho que é o que eu sempre falo, né? Eu acredito que a fotografia de esporte tá lá como a fotografia de casamento estava em 2010, 12, 13 talvez agora, sabe? Exato. Ou seja, quem surfar essa onda da forma certa, com a prancha certa, do jeito certo, né? Com a Vai poder parafina certa. dá para Senão você aproveitar cai da prancha. muito, né? Exato, dá para aproveitar muito, porque Verdade. não é só pegar a câmera e se fotografando, não. Tem vários processos, né? Inclusive, vocês compartilharam alguns ali, que vocês fazem, que faz muito Exato. sentido, e faz uma diferença muito grande, cara. E, de novo, né? Isso você ir para qualquer trabalho, mas nesse caso que eu estou falando do esporte, né? Se para uma corrida trabalhar X horas, 4 horas, 5 horas, sei lá, tô chutando aqui, e ganhar R$ 200, e você ir para uma outra corrida e trabalhar durante esse mesmo período e faturar R$ 5.000, há uma diferença muito grande de resultado de vida, de Muito hora, grande. homem Aham. hora, né? Hora homem, assim. Sim, sim. E isso é que faz a fotografia e o negócio, o empreendedorismo ser exponencial, né? E isso que a maioria dos fotógrafos está em conta, eles acham que é isso, é vender a hora deles, mas não, tem formas de a gente ganhar mais pela nossa hora, Exato. né? Se você tem aí R$ 200 nesse número de horas, está ganhando valor por hora, mas se você faz 5.000, 10.000, é outro valor a sua hora, né? Sim, sim. Exatamente. Então, cara, faz muita diferença, né? Então, isso é empreender, isso é crescer de forma exponencial e não só 10%, 10%, 10%, Sim. né? Muito massa, cara. E na vida pessoal? O que tem mudado depois que vocês entraram na Power? Tempo, sei lá, qualidade de vida. Ah, mudou, mudou. Antes a gente fazia casamento de moto, com chuva, levando equipamento, sol, longe. Aí conseguimos comprar Doideira. nosso carrinho. Pô, que Conseguimos massa. poder viajar mais, já fomos 2 vezes para Gramado, por mais que é uma mentoria, mas conseguimos curtir um pouco Com certeza. mais. Então Curtindo pra caramba que eu sei. tem melhorado bastante, coisa que a gente na CLT ou no outro não fazia. Não faria. Faria bem contado e É. agora não, a gente já consegue ter uma qualidade de vida melhor. E Que mais tempo, massa. né? É, Principalmente. tempo é melhor. Mas olha como é contraditório, né? Você tem mais tempo, tá faturando mais. Né? É isso. É organização. É. É organização de processo. Organização, processo. Eu tava falando agora, nós estávamos no Hot Studio Black, né? Vocês não estavam lá, acho que vocês estavam se preparando para cá, né? Mas a gente tava falando de foco lá também. Eu falei bastante foco lá. É foco no lugar certo, sabe? Não cair no canto da sereia, né? Nem tudo que brilha é ouro, aquela coisa de focar naquilo que vai dar resultado mesmo, sabe? E parar de buscar o tempo todo coisa nova. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Porque quando a gente está testando muita coisa nova o tempo todo, a gente tá investindo muito tempo para isso. Toda vez que a gente vai começar uma coisa nova, precisa de mais tempo, a gente precisa aprender, a gente precisa, toma mais tempo, né? Então, no momento em que a gente acerta o que dá resultado e começa a fazer bem feito e focar, que nem agora, vocês não precisam recomeçar. Dá trabalho recomeçar uma nova fonte de faturamento, mas vocês focarem na fonte de faturamento que vocês estão fazendo, de fazer cada vez mais, melhor, mais bem feito, putz, o resultado é muito mais exponencial. Tempo versus resultado é muito mais positivo. Agora, Sim, começa uma nova fonte de faturamento, você vai ver que o tempo vai tomar muito mais tempo, vai ter menos resultado. No longo exato. prazo, fazendo bem Aham, feito, vai acontecer, né? Então, exato. que massa, que doideira, porque é meio subjetivo, assim. Se eu falar para os fotógrafos na internet, que eu falo, cara, você pode ganhar mais dinheiro trabalhando menos, vai parecer aqueles papo coach de trabalho e dinheiro, como é que é? Ganha dinheiro dormindo, É aquelas, isso. aquelas coisas, né? Parece bom demais para ser verdade, mas de fato acontece, né? Enfim. Mas de fato acontece, né? Muito massa. E se vocês pudessem voltar no tempo e dar um conselho para os fotógrafos que vocês eram antes da Power,
o que que vocês diriam para vocês? Ah, se for falar de 2025, por que que a Paula não veio em 2023? E vai sem medo. É, e vai sem medo. Eu acho que vale a pena. Uau. Vale A a Power pena. existia em 23, né? Sim, sim, sim. Vocês aqui não estavam A gente vai ligados. conhecer. É, total, que massa, cara, que legal. Tu vê, e mesmo assim, tanto tempo de fotografia, né? Que não, 8 anos ali, a Monique, é uma cara de tempo boa, né? Você falou que tinha quanto? 29? 29. Quase 30. 29 aninhos, são 20, com 20 e poucos anos. O que que você fazia antes, Monique? Antes de virar fotógrafa? É, Ah, só estudava. Tava no ensino médio. doideira, você estudava. E aí você, então faz mais, pô. Não, mas aí, vamos lá, ela fez. Ela já trabalhou em loja de Ah, sim, roupa, é. trabalhou Ah, em material de construção, e ela formou em design de interiores, fez faculdade. Na faculdade eu já fazia uns biquinhos ou outros já, né? Mas muito assim, de massa. começar, de pegar na cama, de querer brincar, isso foi em 2016, quando eu tava no ensino médio ainda. Ela sempre vinha trabalhando também com CLT e fotografia. É, Viu um biquíni, ia lá e fazia foto. Mas para manter, para Total, a gente se sempre manter, curti. tinha que ter um CLT, né? é. Até que Total. saiu E o e teu, e ficou o teu, só. e o teu era qual, Wagner? Qual era mesmo? Eu sou formado em educação física, mas na CLT eu trabalhava como analista de sistema. Pois é, que Nada a ver, loucura, né? né? Nossa, não, saiu do esporte para analista de sistema para fotógrafo. Meu É Deus! isso, é. Eu fiz mais um pouquinho de coisas da vida que se Senão eu vai ficar estender aqui, a vai live. ficar lá e vai ficar até 10 horas da noite. Total, que loucura, cara, que doideira, que massa, muita história, né? Acabou que E, agora você meio que voltou pra área, né? É, Pode esporte. eu gosto. Uniu a fotografia com ah, esporte, virou a área Tem sido dele. uma terapia, tem sido bom ir lá. Eu fui na orla hoje cedo, fiz minhas fotinhas de treino, peguei um solzinho logo da manhã. Vidão, hein? Importante. Ué, que a vida melhor. Vidão. Meu escritório é na praia. Meu escritório já diria chorão, já diria Meu escritório é na chorão. praia. Meu escritório na praia, cara. Tô sempre na área, bom demais. Você tá ligado que eu fui atleta também, né? Eu não fiz, Aham. eu não consegui fazer faculdade porque financeiramente a gente não tinha como, não consegui, né? E eu não fui nem capaz de tentar uma federal, porque eu não vou jogar o jogo que eu sei que eu não vou passar, então nem joguei. Tive que começar a trabalhar na época. Mas era atleta também, cara, 400 com barreira, né? Medalhista brasileiro e tal. Adorava, cara. Eu também pensava em ser professor acabar fazer isso, tanto que eu fiz magistério, né? Então, só depois eu pivotei para fotografia. Mas se eu não tivesse pivotado, provavelmente eu seria do ensino de Educação física. educação física, esporte, algum tipo nessa pegada mesmo, assim. Provavelmente, né? Não tem como saber agora, mas É. é o que fazia sentido para mim. Não seria professor de outra coisa, não, né? Matemática, física, português, não seria Não, capaz, também mas não. seria só Eu de. talvez poderia pensar na história, porque eu gosto muito de história. Mas aí quando eu descobri que a história era Nossa. bom para educação física, eu falei, opa, vou lá também. É, exato, cara, muito massa. E qual é o sentimento de vocês agora, olhando para tudo isso, para o crescimento de vocês, porque vocês têm construído? Qual é o sentimento? Ah, Sentimento de buscar mais. Uhum. Porque a gente sabe que a gente pode. Agora a gente sabe que a gente pode. Isso de querer mais e entender que o que a gente conquistou agora é muito pouco do que a gente tem capacidade. E você, Monique? eu ia falar mais um sentimento também de alívio, né? Que eu vivi muito na parte desse desespero todo, né? É mais um sentimento de alívio, de tranquilidade e saber que a gente consegue dar passos mais longos agora, né? Mais para frente, com tudo mais organizado, né? Com os processos tudo em dia. Alívio que eu cheguei, né? É, mas foi literalmente. Total, cara. É louco, né? Porque se não tiver execução, não resolve. Assim, só pra galera entender, a Monique tava com a gente ali no final do ano, até janeiro, e aí quando o Wagner brinca, eu nunca tinha visto as planilhas, né?
assim, a nossa parte a gente estava fazendo, mas chegava na Monique e ali ficava, né? Não ia para frente. Por quê? Porque a Monique tem um perfil, e nada de errado com isso, Sim. né? É o perfil Aham. dela e tal. E aí entra o Wagner com um perfil mais, mais do processo, mais da organização, mais racional mesmo, né? Vem para trazer isso que a Monique não tem, assim como a Monique traz várias coisas que o Wagner não tem, é normal isso, né? Isso é muito lindo, inclusive num relacionamento, né? Eu Seja aprendi a de, fotografar com ela. exato, seja de sociedade, seja de casal. Eu acho que é por isso que as pessoas andam em duplas ou grupos e não sozinhas, né? Para se tornarem ainda Exato, melhores e mais completos, né? Então, exato. acho que isso foi muito massa, assim, ver esse crescimento. E o que eu acho que é muito massa de falar para vocês, assim, mais a Monique até, assim, mas o Wagner também, mas a mentalidade de vocês, eventualmente vocês não conseguem perceber isso, porque são vocês mudam um pouquinho todo dia, aquele 1% todo dia que você não nota, mas eu aqui é brutal a forma, o pensamento de vocês, a mentalidade de vocês, o que o Wagner fala agora, pô, de crescer sem medo de falar isso, de crescer, de acreditar, e não só da falar da boca para fora, não. Era uma coisa que não era tão natural, assim, né? Verdade. Então, assim, é uma mudança de mentalidade muito massa. Só mentalidade não resolve, né? Senão os coaches estavam tudo rico, mas começa com mudança de mentalidade, depois com mudança de execução, com mudança de comportamento, com mudança de tudo isso, que é o que vocês têm feito com muita, muita clareza, né? E, pô, o resultado de vocês. Posso mostrar aqui rapidão uma parada? Pode? Olha que massa, né? Eu tava olhando aqui. Ai, deixa eu virar aqui. Ai, olha que doideira, cara. Foi outubro, né? Deixa eu ver se aqui, ó. Opa, 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 É, opa, eu opa, entrei, na opa, verdade, opa. foi em setembro, agosto, setembro. Aqui, ó. Então, ó. Agosto, setembro. Meu Deus, outubro e novembro, vocês. Foi quando ela Nossa, escondia a planilha. Esse aí foi o né? período que ela escondia a planilha. Pô, R$ 1.000 por mês, imaginei. Começa a crescer, aí natural, dá uma sazonalidade, né? Mas, cara, olha esse crescimento aqui, né? A gente pega aí dezembro, se a gente for analisar ali setembro, outubro, um ano depois ali, ó, começa a crescer de forma ainda, cresce bastante, mas de forma ainda mais exponencial, né? Então agora dezembrão vem com, putz, 56. E eu nunca Então, imaginei faturar isso. louco, né, cara? Louco, crescimento lindo, né? E se você pegar comparado os outros anos ainda, meu Deus, né? Pega aqui, ó o crescimento, isso aqui é em 2022, né? Mas em 2022, uma belíssima diferença, né? E isso é muito massa, porque eu olho para isso e penso, cara, legal, parabéns, mas como é que vai ficar esse gráfico nos próximos anos, né? Como dá para continuar escalando, né? E fazendo e logo, logo chegar em 1 milhão, né? Por que não? Por que Sim. não? Né? Então, muito massa. É, Dito tudo isso, por quem vocês têm feito tudo isso? Essa pergunta é forte, cara. Eu não gosto dessa pergunta, não. Tem umas gravações aí que é muito forte. Ah, a gente está fazendo pela gente, pela nossa família, que eu acho que antes na CLT, igual a gente fez, trabalhou muito, graças a ela, em 2024 a gente fechou com 68 casamentos, mas foi trabalho escalonado, foi muito cansativo, foi sem tempo. Eu almocei com meus pais 2 vezes no ano, tirei um tempo para almoçar. Então, eu decidi que eu queria ter tempo, poder aproveitar eles, né? Porque a gente sabe que um dia não vão estar presentes. Então é pela nossa família, pela gente e pela nossa família. Mas tempo, né? Tempo. É uma palavra forte. Tempo sempre é uma palavra forte, porque é uma palavra que todo mundo quer, todo mundo tem igual, todo mundo quer mais e não tem como comprar, Exato. né? Todo mundo quer, todo mundo tem o mesmo, mas não tem como comprar. E a gente, se quiser só aproveitar o tempo, fudeu, porque não dá. Exato. Mas se a gente só quiser aproveitar o resto e não aproveitar o tempo, também fudeu, porque não volta mais. É complexo, né? É complexo. Eu acho que. Mas o mais louco é pensar que todo mundo tem o mesmo. Alguns, possibilidade de termos o mesmo tempo, né? Alguns Exato. conseguem aproveitar mais, outros menos. E em momentos diferentes da nossa vida a gente consegue aproveitar mais ou menos, né?
Eu, pelo menos, tenho momentos da minha vida que consigo aproveitar muito mais o meu tempo fazendo algumas coisas e outros fazendo outras coisas, né? Eu acho que é muito forte isso. E se tivesse que resumir a Power em uma frase ou uma palavra, o que que vocês diriam? Gratidão. Hoje não. Que massa, que massa. Gratidão. Legal, legal. Da mesma forma, da mesma forma. Né? Pela confiança, pela dedicação, né? De fazer acontecer, de acelerar e entender que é só um passo na jornada, né? Tem muito mais para fazer, tem muito mais para crescer. Dominar essa parada de esporte aí, depois abrir uma nova fonte de faturamento, sabe-se lá qual for, a gente vai abrir outra. E é assim que a gente vai escalando. Se deu certo em uma, por que que não vai dar certo em mais uma? Bom, pra cima. Né? Só que uma coisa de cada vez, alinhado, É mas isso. por que não? Por que não, né? Será que é sorte, acertou uma vez? Não, eu não acho que vocês têm sorte, não. Acho que vocês têm resultado baseado em campo de batalha, né? Sim. Em É ter isso. feito de verdade, não é sorte, é execução. Muito massa, cara. Muito legal. É bom conhecer um pouco mais a história de vocês, né? Entender como a coisa acontece. E é muito louco como aquela frase que eu gosto, né? O sucesso deixa pistas, o fracasso também. Sempre as pistas estão ali. As pistas sempre estão ali. Elas, Verdade. elas, elas vão deixando, né? Vão deixando assim. Você vai vendo como pessoas que têm resultado vão deixando as pistas muito parecidas, né? Então, isso é muito massa. Parabéns por. E espero que vocês inspirem outras pessoas também a, a buscarem essas mesmas pistas de vocês, assim, né? Com Então, porque certeza. é muito legal ver vocês como casal, fazendo, acontecendo. Mais um casal vivendo de fotografia, né? É sempre um desafio também. É isso. É um Então, pouquinho. um pouquinho, né? Um pouquinho, Às vezes 24 mistura horas por dia. trabalho e relacionamento, às vezes mistura relacionamento e trabalho. Faz parte. Faz parte, né, cara? O Não tem histograma como do não. coração tá aí para provar que tiver alinhado não funciona não. Tem que ser altos e baixos. É, tem que ser alto. É que são equilíbrio nunca é no meio, né? Sim. Então, eventualmente se equilibra para um lado, eventualmente se equilibra para o outro, mas tem que estar lá no 100%, né? Esse é o mais importante, cara. Muito massa. É, bom, faz o trabalho de vocês, onde a galera encontra vocês, acompanha vocês, segue vocês, para entender um pouco mais sobre o trabalho, tanto de casamento, quanto trabalho de esporte também. Como é que a galera Então, acompanha? de casamento é a Monique, ela vai falar um pouquinho. Monique Coelho, ponto fotografia, que lá vocês realmente vão encontrar 100% casamento, não existe nada de esporte ali, né? Hum. E agora, só depois de muito tempo, tem o perfil do Wagner, que ele criou agora para esporte, mas só agora, Que depois de um ainda ano. não estou postando nada, mas eu vou começar a ativar ele justamente para captar novos clientes para o casamento e para novos Sim, nichos futuro, que é o meio que antes a gente não postava nada de esporte. Hoje que tem na minha área de esporte é porque o pessoal pede collab. Então eu estou percebendo que os próprios atletas estão vindo atrás do sim, fotógrafo. Opa, você é fotógrafo, deixa eu marcar você aqui, cara. exato. Isso é legal, é bacana, mas eu prefiro ter uma página só de esporte para depois tentar captar esses clientes para fazer novos trabalhos, tanto Um estúdio atrás do como outro. outra coisa, né? É pensar lá Total, na frente. total, total. Até porque dentro do esporte tem muitos subnichos também. Sim, sim, sim. Não só Muitos corrida ou treino, tem muita Tem coisa. muita diferentes. coisa diferente. Muita Então coisa. dá Muita para. coisa. Eu criaria um perfil não baseado em corrida, por exemplo, Sim, sim. É o né? que a gente está Que é, fazendo. que é muito mais visando o Sim, esporte como um todo, ou o movimento, ou algo Exato. do tipo, porque isso pode expandir para várias outras coisas aí, possibilidades de crescimento, né? Exato. sim. A gente Muito fala mais de massa. corrida porque é a corrida que deu um boom maior, né, do ano passado para esse ano. É. Né? Então a gente meio que abraçou, aproveitando, né, o tempo dele si mesmo, mas o esporte em si, de modo geral, nossa, tem muita coisa A para Monique ser já foi explorada. fotografar CrossFit, eu já fotografei vôlei. Então tem muita coisa que a gente quer ainda buscar ainda para Igual o fazer. Wagner faz treino também, Faço um treino na na hora, orla. aproveitar que a gente mora na praia, mas não só na praia, enfim, em outras cidades que não tem Tem praia, gente dá para fazer que muita tá na coisa. praça, tem gente aí treinando, fazendo fotos na praça e faturando. Inclusive, o rapaz está na mentoria, o Gusta, né? O O nosso Gusto. Tá, mano? escalando, tá na praia e faturando já 100 mil.
na praça, Na na praça, cidadezinha né? no interior, é só fazer. Loucura, né? Que Sim. É isso. loucura. Eu brinquei, né? Eu não sei se eu brinquei com você, se eu cheguei a falar, mas se vocês deixaram, vocês perderam algumas fotos de ter vendido algumas fotos. A minha fisioterapeuta foi para. Ela corre e tal, né? Ela é Aham. um pouco voltada ao esporte e tal. E ela foi para Vitória, fez aquela corrida lá. Acho que eu falei para você, não lembro se eu falei. Ela foi falar, fazer a Falou. corrida, e daí eu falei, pô, corre lá e ó, se vocês verem fotógrafo, é os caras lá fotografando, vai ter umas fotos massa. Você lembra a A corrida que terceira, foi? Acho que foi da Nota R. eu não lembro, cara. Eu sei que Porque era se no. foi noturna, né, geralmente cai junto com o casamento. Então, Aí bate um Não pouco. consegue eu fazer. lembro que não foi vocês que fotografaram. Eu lembro que vocês perguntaram, não tinha, porque a gente tinha outra coisa. Mas acho que foi por cima da terceira ponte É que isso fala, mesmo. né? Foi a corrida da É. Nota R noturna. E aí ela queria, pô, ela falou, só queria aquela foto, eu, helicóptero atrás É e tal. E isso, eu é isso falei, aí mesmo. porra, não deu, não deu. E as fotos não eram muito boas, não. Depois ela veio falar, pô, mas as fotos não eram muito boas, não. Eu falei, como não? Aí eu fui checar com vocês e não foi nós que a Não gente era fotografou, nós, não. não. Falei, É meu isso. Deus. A gente não tava lá, não. Acontece, não dá Essa pra ganhar a gente não todos. pôde estar. A gente tinha outro compromisso. Total, cara, que massa, muito massa. É muito louco, né? Porque é isso, né? As pessoas vão falando, querendo, não, pô, ela saiu aqui do Rio Grande do Sul, foi pra lá correr. Ai, que louco. É isso. Aí, Acontece muito, e não vai vender uma foto pra ela. Tá doido? com Tá certeza. doido? É Tá isso. ligado? Vai correr e ela não quer só ela correndo, ela quer ela, aquilo que vocês falaram muito também na palestra. Ela quer ela correndo, mas ela quer aonde ela correu, como é que Sim, era o dia, como é que Não é tava, só porque corrida. sim, não é. as pessoas não são só as pessoas que estão ali todos os dias, né? E isso, às vezes, como as pessoas esquecem. É Sim, muito sim. massa. É que a gente, Muito hoje em bom. dia, a gente nunca sabe qual é o objetivo da pessoa para estar correndo, né? Às vezes tem gente que colocou a meta porque talvez superou a obesidade, ou talvez porque passou por algum problema. A gente nunca sabe o Não. motivo dela correr. Então, assim, a gente, assim como os casamentos, a gente conseguiu fotografar ali com muito amor e sentimento ali, que a gente nunca sabe o real motivo dela estar ali correndo. Nunca é só por modinha, só por correr. Sempre tem algo por trás ali, né? E esse que é legal que a gente mistura um pouco com a parte do casamento, das histórias que a gente começa a contar ali, né? Muito massa. Demais, demais. Bom demais. Feliz de conhecer um pouquinho mais da história de vocês, de inspirar outras pessoas aí também. Tamo junto. Muito obrigado. A gente se vê aí nas entregas da Power, principalmente da Black, e Sim. breve, aí em julho, presencial aqui em Picada, aqui no estúdio, esperando vocês Bora. mais uma vez. Vai ser massa demais, tá bom? Tamo junto, sigam eles aí para acompanhar mais o trabalho, trocar ideia, é sempre bom, né? Porque sempre os caras pensam, será que os caras são de verdade? Tá, são de verdade. Vai falar com eles, acompanha o trabalho Chama de deles. inteligência artificial. Não são, né? Então tá bom. Valeu, gente. Muito massa. Obrigada, Tamo junto. Robson. Tamo junto. Lembrando que se você quer ganhar uma análise do seu negócio de fotografia para entender quais são os 4 pilares capazes de organizar o que eles tanto falam ali, né? Organizar, arrumar um negócio. Se você quer saber quais são esses 4 pilares e como você começa a fazer isso, se você está vendo isso aqui no YouTube, o link está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Só clicar nele, marcar sua análise individual. Grande abraço. Vai, falou, e até a próxima. Tchau! Lembrando que se você quer ganhar uma análise do seu negócio de fotografia para entender quais são os 4 pilares capazes de organizar o que eles tanto falam ali, né? Organizar, arrumar um negócio. Se você quer saber quais são esses 4 pilares e como você começa a fazer isso, se você está vendo isso aqui no Spotify, é só ir para o Instagram, @RobsonCuns, clicar no link da bio e marcar a sua análise individual, se assim você quiser. Tá bom? Grande abraço. Vai, falou, e até a próxima. Tchau!